Bem-vindo, caros estudantes, a mais uma aula. Hoje, o tema de fundo é a representação dos dados estatísticos na modalidade de distribuição de frequências. Primeiro, vamos trazer alguns conceitos essenciais usados na representação dos dados estatísticos. Vamos falar primeiro de dados brutos, que são aqueles que ainda não foram numericamente organizados. Um conjunto de altura de 100 estudantes do sexo masculino tirado ao alfabeto do registro de uma universidade. Pode ser um exemplo concreto de dados brutos. Temos o rol, que é um arranjo de dados numericamente brutos, por decrescente ou decrescente. Amplitude total, estamos a falar dos extremos desses dados. A diferença entre o extremo máximo e o extremo mínimo. Também falamos de dados agrupados. Quando é que se diz que os dados são agrupados? Quando eles estão organizados e resumidos em forma de um intervalo ou em forma de ponderação numa tabela. Temos também os exemplos para o caso de dados brutos. Temos aí 154, 13221. São dados que não estão, de certa maneira, organizados, mas vejam que na linha B já estão em rol. Em rol significa estar organizados. No caso em vista, estamos a ver que começa do número menor para o maior. E temos a amplitude total, que é a diferença do valor maior, que é 5 menos 1, que dá 4. 4 nesse caso, que é a amplitude total. Ainda no contexto da discussão sobre o ponto de vista de definição do conceito, temos também o conceito das frequências. Primeiro temos a frequência absoluta simples, que é o número de repetições de um determinado valor observado de uma variável. Vamos ver com base num gráfico, numa tabela mais à frente. Temos a frequência também relativa simples. É a proporção entre o número de observações de um valor individual ou de uma classe de valores e o número total das observações. E temos as expressões analíticas que nos permitem calcular a frequência relativa, que é FR igual a FI sobre N. E também a frequência relativa percentual, que é simplesmente multiplicar por 100 o valor da frequência relativa. E aí converte-se uma frequência percentual, relativa percentual. A frequência absoluta acumulada é a soma das frequências simples absolutas dessa classe ou ordem com as frequências simples absolutas de classes anteriores, partindo de cima para baixo. Mas também pode ser feito esta frequência relativa acumulada também nos mesmos termos, pode ser calculada a partir da definição de frequência absoluta acumulada de baixo para cima ou de cima para baixo. Temos também um exemplo concreto de como calcular esta tabela de distribuição de frequência. Aqui temos uma tabela que nos ilustra os dados que são referentes às alturas de 30 estudantes do primeiro ano de gestão de turismo na Universidade Aberta e SEC. Vamos lá ver como é que pode se comportar esse tipo de dados. Para dados, tabela de distribuição de frequência para dados não agrupados em classe. Se for a reparar, estamos aqui a mostrar os valores, por exemplo, o menor até o maior valor. E também aqui temos o FI, que representa as frequências. Aqui no FR temos a frequência sobre o valor total e a frequência acumulada, que é a soma de forma particular 3 por 3, que é o primeiro valor da frequência absoluta, depois aumentou-se mais 3, ficou 6, e foi se somando de forma sucessiva até chegar ao último número. A atenção aqui que precisa ser dada é que a soma das frequências relativas, no fim, tem que dar 1. A soma das frequências absolutas simples, a soma da frequência acumuladas absoluta tem que dar o valor de n, que é 30. As frequências relativas também, a sua divisão, ao somar acumuladas, nesse caso, tem que dar 1. Portanto, no fim, temos a coluna das frequências, a frequência acumulada percentual. Um dado muito importante, a distribuição de frequência para dados não agrupados em classe é usado para o caso onde se tem poucos dados
em um número de valores ou modalidades apresentadas em repetições. Vamos lá ver também como é que pode acontecer em forma de dados, nesse caso, tabela de adição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. Temos aqui as classes, a primeira coluna, a segunda coluna é frequência absoluta simples. Na terceira coluna temos a frequência acumulada e lembrar um aspecto. A forma como nós colocamos as frequências é igual para dados não agrupados em classe que nós vimos aqui atrás. A única diferença entre esta adição e esta aqui de classe é que aqui já temos as classes a enquadrar os valores em função da colocação dos intervalos, enquanto do outro lado é só respeitar a sequência dos números. Uma nota muito importante também, na adição de frequência para dados agrupados em classe, a adição utilizada para caso de dados, caso de número de dados observados ser muito maior ou grande, e sobretudo quando é contínuo. E também podemos usar para quando os dados são muito dispersos também. Temos aqui a modalidade de como elaborar uma tabela de adição de frequência para dados agrupados em intervalo de classe. A primeira regra é determinar o rol, que nem é sempre obrigatório espaço. O segundo passo é obter a amplitude dos dados, a diferença, nesse caso, a amplitude total, a diferença entre o maior e o menor valor desses dados que nós vamos analisar. O terceiro passo já é escolher o método necessário para calcular o número de classe, determinar o número de classe. Pode ser via raiz de n, pode ser usando a regra de Sturge, mas também pode usar uma escolha aleatória daquilo que é o número de classe no intervalo de 5 a 20. Temos aqui um outro caso, que é outro passo, nesse caso, que é obter a amplitude de cada intervalo de classe, que é, depois de encontrar a amplitude total, que são os valores extremos, máximo e mínimo, vai dividir pelo número de classes que nós encontramos no passo anterior. A posterior vai determinar os limites inferior e superior de cada classe, que é, nesse contexto, a organização da tabela em função das classes. Lembrar que o limite inferior é o menor número de intervalos da classe considerada. O limite superior é o maior número de intervalos da classe considerada também. Temos também, ainda no contexto da organização, os intervalos das classes, a sua designação varia. Há vezes em que nós podemos usar a primeira condição, indicar o limite inferior menor, pertencer ao intervalo da classe, mas o limite superior não pertencer. E temos a linha B, a linha C, todas essas são as designações possíveis que nós podemos usar para construir aquilo que chamamos de intervalos de classe para a construção daquilo que é a tabela. Temos também o limite dos intervalos das classes, ainda no limite dos intervalos das classes. O intervalo de classe é um símbolo que define a classe. Aqui estou a trazer os limites daquele exercício que nós vimos atrás, que falava de intervalo de classe. Temos aqui os limites também, os extremos, limite inferior, limite superior, e fomos dando desta maneira. Mas também, querendo o limite real superior, podemos, para encontrar essa a questão de adicionar o limite superior e o limite superior de um intervalo de classe ao limite inferior da classe seguinte, e dividindo por 2 para encontrar o limite real superior. Para inferior também faz da mesma maneira. É só o limite inferior do intervalo ao limite superior da classe anterior e dividindo-se a soma por 2. A amplitude do intervalo da classe é a diferença entre os limites reais e superior e inferior. Portanto, temos aqui alguns métodos que, nesse caso, estamos a materializar. O assunto tem a ver com a colocação daquilo que é qual a forma que nós usamos para calcular o número de classe. Para a questão de profundidade desta matéria, podemos ver nesses manuais que eu tento apresentar aqui, que é a bibliografia, sem querendo dizer limitando, mas pode também usar os outros manuais. Muito obrigado pela atenção e bom proveito. Até a próxima oportunidade.